Mais uma vez estou aqui para trazer um texto para a meditação de cada um de nós. Me chamo Alexandre, seminarista na Casa do Senhor, na Igreja Batista Nova Ilhetas, localizada aqui na Barragem, distrito da cidade de Lagoa do Carro. Amados irmãos, nesse período de quarentena que nós estamos em casa, eu quero trazer um texto que se encontra lá no livro de Samuel, no capítulo 8, e versículo de número 6. Fala sobre a história de que o povo quiseram agora um rei para o governar. Não quiseram mais Deus como um instrutor deles, mas sim quiseram um ser humano para imitar as outras nações. A palavra do Senhor diz que aqueles anciões pediram a Samuel um rei para que possa governar sobre ele. Samuel logicamente ficou triste pela palavra que os anciões chegaram a pedir, pedindo um rei para que pudesse governar, se ele já tinha Deus, o dono do ouro e da prata, o Todo-Poderoso. Mas o versículo 6 do capítulo 8 diz assim: porém esta palavra não agradou a Samuel quando disseram: dai-nos um rei para que ele nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e o Senhor Deus simplesmente, amado, disse a Samuel: atende, no versículo 7, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim me rejeitou, para eu não reinar sobre ele. Então, amados, nesse período que o rei Saul foi escolhido por Deus e pelo povo, o povo na verdade não quiseram mais o domínio de Deus, quiseram um rei, um homem, assim como as outras nações tinham. Bom, andando pela a história na Bíblia, Saul, nesse período que estava governando Israel, recebeu uma ordem de Deus. Deus estava insatisfeito com o povo de Amaleque, amados, e mandou que Saul fosse lá, o povo de Amaleque fosse lá e destruísse tudo que havia lá, não poupasse ninguém, amados. O rei Saul, obedecendo a voz de Deus, foi lá, destruiu tudo que havia em seus caminhos. Porém, amados, no versículo 8, a palavra de Deus diz, aliás, no versículo 7, diz assim, do capítulo 15: então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sul, que está defronte do Egito. Até aí, Saul estava obedecendo a voz de Deus. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. Veja aí que já tem uma desobediência de Deus, amados. Então, o que acontece? No versículo 9: e Saul e o povo pouparam o rei dos amalequitas e o melhor das ovelhas e dos bois e os animais gordos e os cordeiros e o melhor que havia, e não os fizeram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, portanto deixou de mim seguir e não executou a minha palavra. Amados, Deus tinha dado uma ordem a Saul, rei de Israel, constituído por Deus, escolhido para ser o rei lá na terra de Israel. Amados, o que acontece? O que acontece é que Saul, desobedecendo a Deus, apegou-se aos bens materiais
lá que para ele era agradável e não destruiu o rei dos Amalequitas, assim desobedecendo a Deus. Amados, nesse período, Deus falou a Samuel que não se arrependeu, né, esse contexto, né, depois a gente volta para explicar esse contexto de arrependimento, porque a gente tem que ver o contexto histórico da história de Israel. Então, amados, o que acontece? Bota pausa aí. Então, amados, como eu estava dizendo, né, esse contexto de Deus se arrepende de ter constituído o rei a Saul, explicarei em outro momento. Porém, eu quero dizer aqui aos amados o seguinte, que o que Deus mandou fazer, se Deus mandou alguém fazer algo, tem que ser executado, porque Ele é soberano e Ele sabe de todas as coisas. Não pode os nossos olhos, né, se agradar daquilo que Deus mandou destruir e poupar. O rei Saul poupou. Por conta disso, o reinado dele ficou, né, a mercê, porque Deus já tinha mandado, não é, ungir um novo rei para Israel, cujo nome dele era Davi. Amados, como toda a história de um grande rei, né, de um grande rei de Israel, porque o primeiro rei de Israel foi Saul e o segundo foi Davi, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus, diz a palavra do Senhor. Mas como Davi também era um homem segundo o coração de Deus, ele também teve a sua falha. Amados, o que acontece? O rei Davi reinou sobre Israel. O rei Davi, não é, destruiu, né, antes de ser rei, um gigante que estava amedrontando, desafiando o povo de Deus. Mas lá na frente, Davi premeditou, usando de adultério, e ainda matou, né, Urias, que era seu amigo naquele momento, para ficar com a sua mulher. Amados, então, por conta disso, Davi recebeu uma visita de um homem de Deus que fez um relato para ele. Olha, o que a gente pode fazer com um homem que tenha 1000 ovelhas, chegando visita na sua casa, ele não pegou nenhuma das suas ovelhas para matar, mas pegou de um homem que só tinha uma e sacrificou para alimentar os visitantes. O rei Davi disse que esse homem merece morrer. E o homem de Deus disse na cara do rei Davi: esse homem é você. Por conta disso, amados, o rei Davi não estabeleceu, não construiu o templo que foi estabelecido pelo seu filho Salomão. Salomão, sim, o terceiro rei de Israel. O terceiro rei de Israel foi Salomão, filho de Davi. Imagine, o rei Salomão também recebeu de Deus algo tremendo, amados. Ele recebeu um título dizendo assim que não haveria na terra um homem mais sábio do que ele. O rei Salomão foi considerado um rei sábio por Deus. Mas com toda a sua sabedoria, com toda a sua dependência de Deus, o rei Salomão também declinou e também caiu em pecado diante de Deus. Olha, amados, a Bíblia relata que o rei Salomão teve 1000 mulheres, mais de 1000 mulheres, 1000 mulheres. Ele teve 700 princesas, amados, e 300 concubinas. O que acontece? Essas 700 princesas, amados, trouxeram para dentro da casa de Israel, trouxeram para dentro do povo de Israel os seus deuses, para que o povo pudesse idolatrar com a bênção de Salomão. Princesas de outros países, de outra localidade, de outros deuses, trouxeram para dentro de Israel adoração a ídolos. O rei Salomão, o homem sábio, ele
foi ele que avacalhou, na verdade, a palavra aqui, né, a idolatria dentro daquele momento, daquele povo. Amados, por conta disso, o Senhor disse a Salomão que o seu reino será dividido. E aconteceu isso, amados, porque a palavra de Deus, ela é tremenda, ela fala e cumpre. A palavra de Deus não tem falha, ela é inerrante. A palavra de Deus, ela é uma profecia que se cumpre. A Bíblia é o livro mais atualizado do mundo, porque nela contém as palavras de Deus, amados. Então, irmãos, o que acontece é que nesse período realmente morre o rei Salomão e o seu filho Roboão assume o trono, amados. Aquele povo já estava sendo massacrado, né? Tanto imposto, tanta coisa que era cobrada a ele. E ele pensou o seguinte: olha, vamos conversar com o rei Roboão para que ele possa tirar esse peso de nós. Mas foi pelo contrário. Os anciões falaram com Roboão. Roboão não quis ouvir os anciões, os conselheiros. Ele fez ao contrário. Ele castigou mais ainda o povo. E foi nesse período, amados, que houve uma divisão tremenda naquele povo de Israel. O reinado de Israel foi dividido em duas partes. Jeroboão, que era o general de Salomão, assumiu as 10 tribos de Israel. E Roboão ficou com as 2 tribos, porque foi uma profecia de Deus, que Deus disse também a Salomão que não iria deixar o rei Davi, o trono do rei Davi, à toa. Queria prosseguir. Amados, continuando a história de vários reis que surgiu, não é, nesse período de Israel, eu quero só relatar um rei, destacar um rei que acabou, né, que destruiu toda a idolatria naquele período do seu reinado. O rei Asa, amados, o rei Asa, que era um rei, que era filho, amados, ele era neto de Roboão, filho de Salomão. Asa foi o 3º rei de Israel, depois do cisma de Israel. Ele foi o 3º rei, depois do cisma de Israel. Ele era filho, amados, de Abias, que era neto também de Roboão. E a palavra de Deus diz, amados, lá em 2 Crônicas 14, diz assim: Abias descansou com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi, e em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz 10 anos. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Ordenou a Judá que buscasse ao Senhor Deus de seus pais e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e os altares do incenso, e houve paz no seu reinado. Glória seja dada ao Senhor, amados. Aleluia! Porque através do rei Salomão houve muitos deuses nesse período, porque o rei Salomão atribuiu ao povo, né, trouxe vários deuses por conta das suas mulheres que ele teve, e o povo começou a se escandalizar novamente. Mas lá na frente, Deus constitui Asa, filho de Abias, que consecutivamente é neto de Roboão. O que acontece, amados? Nesse período, o rei Asa aboliu, destruiu, quebrou todos os deuses e postes ídolos que havia naquele momento. E pediu e ordenou
que o povo de Judá, Israel, invocasse o nome do Senhor Deus. Aleluia. Ele aboliu, tirou todos os ídolos que havia naquele momento. Então, amados, não há Deus semelhante ao nosso Deus. Devemos estar perto de Deus. Devemos invocar a presença do Senhor. A palavra de Deus diz lá em 2 Crônicas 7,14, que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Devemos invocar o nome do Senhor. Devemos buscar enquanto está perto. Porque Deus, Ele é soberano, poderoso, e Ele é um Deus zeloso e não divide a sua glória com ninguém. Devemos adorar sim a um Deus que tudo pode, a um Jesus Cristo que morreu na cruz para nos salvar, que vive e reina para todo sempre. Está todo momento, como diz Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então o Senhor Jesus está te convidando, está batendo na tua porta. Convida, irmãos, abre a porta, amados, para que ele possa entrar. Porque se ele entrar no teu lar, vai haver paz, vai haver harmonia, vai haver muita adoração, porque onde está a presença do Senhor, ali há adoração, há culto e há regozijo de alegria, em nome de Jesus. É isso que eu desejo nesse momento para cada um de nós. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Amém.